Muita paz para todos. É um prazer enorme estarmos aqui juntos mais uma vez. E o nosso irmão Sivaldo acabou de dizer sobre... Aliás, nós já tínhamos anunciado no nosso encontro do mês passado, que seria hoje a nossa conversa, as nossas reflexões sobre autoobsessão. A doutrina espírita tem quase 2 séculos que ela vem rasgando os horizontes aí, permitindo que nós nos conheçamos um pouco melhor. E as nossas conversas aqui, vocês podem observar, e provavelmente já observaram isso, nos últimos meses, os temas têm sido nesse sentido, para que nós deixemos de olhar um pouco mais assim para o outro, não entenda mal não, e observemos nós mesmos, para depois a relação com o outro ficar um pouco melhor. E hoje não foge a regra não, nós estamos fazendo isso. O objetivo com o tema é este. Lá em Marcos, eu anotei aqui para não falhar, Marcos é um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 9, ele escreveu assim, dentro de um contexto, eu fui lá e pesquei apenas isso aqui. Qual é o teu nome? Que no nosso encontro passado nós falamos sobre isso. Qual é o teu nome? Aí quem foi indagado respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. A interpretação dos espíritas, não vou fugir não, a interpretação dos espíritas nestes 200 anos, ela tem variado sobre essa passagem. Mas interpretação é um negócio interessante. Eu vou falar da minha época, eu não tenho... A linguagem, os jovens, eles vão ter que fazer um esforço enorme para fazerem uma atualização. Tem uma música que chama Ave Maria do Morro. Deve ter uns 5 ou 6 dos cantores das antigas que gravaram isso aí. A música é lindíssima, tem uma letra, uma mensagem espetacular. E todos que gravaram fizeram sucesso. Mas ninguém conseguiu fazer sucesso, tanto sucesso, como quem gravou pela primeira vez, que foi uma moça chamada Dalva de Oliveira. Tem tempo, não tem? Tem tempo. Por que eu estou contando isso aqui? É porque interpretação depende do intérprete. Música, você pode fugir de um compasso daquele? Não. Quem escreve a música, ele escreve a letra, que não pode ser alterada, a poesia, no caso que eu estou falando é uma poesia, e coloca os compassos da música. Esses compassos só os músicos entendem. Então quem vai gravar, ele tem uma camisa de força, o autor da música, tanto naquilo que é a melodia como na letra. Ora, por que é que alguns cantores fazem mais sucesso do que o outro, com a mesma música, com a mesma letra? Interpretação. Então a gente não vai discutir isso aqui. Esse texto aqui tem sido interpretado das mais variadas formas. Ultimamente nós estamos interpretando isso aqui sobre um leque de opiniões aí mais recentes, dizendo assim, que a nossa individualidade, eu vou botar no plural, as individualidades continuam emergindo do porão da inconsciência e exercendo em cada um as suas influências. Então, quando nós estamos interpretando meu nome é Legião, porque somos muitos, nós estamos enxergando essas individualidades. Ou seja, desde que nós deixamos de ser mônadas, nós estamos aí com 40 mil anos no lombo. A população terrena hoje, numa média, tem 40 mil anos de lucidez, de livre-arbítrio. E em 40 mil anos, nós já viemos
no plano físico e voltamos no plano espiritual centenas de vezes. E cada experiência que vivenciamos, é isso que nós estamos discutindo agora, ela não foi embora não. Não teve um apagão, não teve uma... Ela está conosco. Então nós, qual é o seu nome? Eu sou Legião, que somos muitos. Eu tenho comigo, numa linguagem bem goiana, eu tenho no lombo, no mínimo umas 300 reencarnações. E essas 300 reencarnações, isso é chutando, eu não tenho como medir isso. E essas 300 reencarnações, elas estão comigo, desde a primeira até hoje. Até essa que eu estou nela aqui com o Elvésio. Mas eu tenho 300 individualidades. Essa palavra eu uso, mas eu não gosto muito não. Eu gosto de falar de personalidade, no lugar de individualidade. Eu tenho 300 personalidades. Porque quando eu falo de individualidade, a gente fica pensando no espírito, na alma. Então a alma se divide? Não. Este é o problema. A alma é uma só. Mas ela tem a inconsciência e lá ela arquiva esses negócios todos. O nosso tema é autoobsessão. Aí eu começo, por gentileza, levante a mão quem se encontra envolvido aqui na casa ou na vida com atividade mediúnica, por favor. Só para ter ideia. Que é médium, que... Muito obrigado. Que é uma obsessão? Todo mundo sabe, a gente começa a estudar a doutrina, a obsessão é quando a minha alma começa ou recebe intensa influência de outra alma. Isso é muito singelo, porque quando se fala assim, eu imagino então que um espírito que está desencarnado, que não gosta da minha cara, está me perseguindo. Eu chamo isso de obsessão. Não é bem assim não. Mas como o tema é autoobsessão, eu perguntaria assim, e autoobsessão? O que é uma autoobsessão? O Sivaldo utilizou a palavra aqui, dizendo que é um tema assim, empolgante. Ele não usou essa palavra não, mas é um sinônimo aí, que é um tema empolgante. É mesmo. Porque a autoobsessão, ela é quando eu mesmo estou me atormentando. É quando alguém atormenta a si próprio. E como nós somos acostumados a transferir para o outro as nossas dificuldades, é muito mais fácil transferir para um obsessor. Dizer assim, não, doutor Nivaldo, eu vim aqui hoje porque eu estou precisando de uma consulta mediúnica e eu preciso ir para o trabalho mediúnico, você tem que tirar um espírito que está comigo. Só se tirar o próprio, porque ele está sendo atormentado por ele mesmo. Aí vocês imaginam assim, mas isso é muito singelo, e é. Coloquem aí, entre 80% e 90% das obsessões, elas estão originadas de uma autoobsessão. E como é que... Aí vem o problema. E como é que funciona uma autoobsessão? É exatamente quando uma personalidade lá da inconsciência vem e me atormenta. Fala assim, como é que ela me atormenta? Sim, Elvésio, você viu agora, passou um carro aí por você e te deu uma fechada. Você não pode levar esse desaforo para casa não. Dá uma fechada nele também. Buzina, xinga, dá luz alta. Isso é autoobsessão. É o meu inconsciente, não é o consciente não. O meu consciente já está mais ou menos. Eu já sou um cara pacato, pacífico, já raciocino mais, estou raciocinando mais ou menos, às vezes lentamente. Mas estou raciocinando, mas vem uma lembrança da inconsciência, que achou que aquilo lá é um desrespeito, e vem e me cutuca no ouvido. Não leve esse desaforo para casa não. Reaja. Isso é autoobsessão. Então a autoobsessão é quando a pessoa está sendo atormentada por si mesma. Das mais variadas formas. Estou citando esse exemplo simplório aí, mas é das mais variadas formas. Vou citar um outro exemplo aqui.
Um determinado local, os sanatórios, eles começaram no país com esta palavra, com esta terminologia, já tem tempo. E quem começou isso foi a doutrina espírita. Ela que no Brasil, ela começou a criar os centros espíritas, em razão das obsessões, eles começaram a criar sanatórios. E eu conheci um sanatório, frequentei lá não como paciente não, viu? Frequentei lá mas frequentei, lá em Anápolis. Mas não é de lá o exemplo que eu estou trazendo não. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Agora mesmo eu estava falando com o Frederico ali sobre uns determinados temas, e dizendo assim que de vez em quando a gente tem que ser, eu vou colocar a palavra aqui, meio ousado. Eu não sei se a ousadia cabe essa palavra, meio ousado. E o meu pai, eu acho que foi bastante ousado, porque eu tinha apenas 5 anos de idade, e já ia com ele para um trabalho no sanatório, e já assistia a trabalho mediúnico com 5 anos de idade. As incorporações, tudo que se passa no trabalho. Mas deixa eu citar o meu exemplo. Num determinado sanatório aí, se internou uma jovem, cujo nome era Lourdes. E a Lourdes, jovem ainda, mas um pouco acabada, porque a família vivia atormentada e ela também. Então internaram como uma paciente do sanatório, com um monte de espíritos em cima dela perseguindo. Não era só um não, um monte de espíritos. E ela começou lá no sanatório, todos os sanatórios tinham e têm os seus trabalhos mediúnicos, a participar dos trabalhos mediúnicos. E a entidade vinha e incorporava nela. Aí o dirigente punha um médium de lado, quando ele não podia dialogar com a entidade que estava incorporada nela, punha um médium de lado para incorporar as entidades, ou seja, essa lenga-lenga já estava desenrolando lá no sanatório já há alguns meses. Aí o dirigente, provavelmente, eu ia dizer que ele foi muito esperto, mas ele não foi esperto não. É alguém que chegou e disse no ouvido dele, que não era um dos dirigentes do plano espiritual, e falou assim: rapaz, se cuida, porque a entidade vinha e incorporava, e a mulher, a Lourdes tinha as unhas, depois eles tiveram que cortar todas, e os dentes ainda eram bons, ela se mordia e passava as unhas. Aí o dirigente, dialogando com a entidade falou: não, porque eu me estraçalho toda. No calor da comunicação, da comunicação mediúnica, a gente não percebe nada não. Mas depois ele foi analisar, falou assim: mas eu me estraçalho toda? Que ela se unhava, mordia. Falou: está errado. Se é um espírito obsessor, e que parece que fazia fila para incorporar naquela jovem, o tratamento não seria este. Eu me estraçalho toda? Eu a estraçalho, só que ela estava nesse momento se dirigindo àquela que era a sua vítima. Aí ele analisou e falou assim: eu me estraçalho toda? Meus queridos irmãos, nós estamos falando de auto-obsessão. Era uma auto-obsessão. Uma das personalidades daquela jovem, de 2, 3 encarnações passadas, um dos grandes motivos para a existência de uma auto-obsessão chama-se remorso. É o remorso. Você percebe que pisou na bola algumas vezes, o seu espírito hoje já está mais ou menos domado, dissemos isso agora mesmo. Você já está com um rumo bom, definido, equilibrado, e de repente vem e buzina no seu ouvido. Você não vai engolir isso aí não. Quem está vindo não é um obsessor. O obsessor não fica dando sopa assim. É a própria personalidade de outro momento, daquela alma que está ali reencarnada, que vem e se manifesta. Sim, e daí, lá atrás,
Ela não diz isso. Mas lá atrás, há 200 anos atrás, por muito menos do que isso aí, você enfiava a faca na barriga do freguês. E agora, você vai levar esse desaforo? Aí o dirigente descobriu que a Lourdes, na verdade, estava com um processo, um remorso imenso. E estas personalidades, não era só uma não, e essas personalidades de outras épocas que estavam no seu inconsciente e que a consciência não tem domínio, você pode repelir. Quando vem um pensamento desse, e aí, você não vai dar um tiro no fulano, não? Você vai se indagar, fala assim, mas eu devo? Eu posso? Eu não tenho consequências sobre isso? Mas é você mesmo dizendo para você, porque lá atrás fazia isso. Fazia não, fez. Fizemos. E se fizemos, como a natureza não dá saltos, e nós estamos com esses arquivos todos em nós, com essas personalidades todas, aí bate o remorso. Foi o caso da Lourdes. O grande problema da autoobsessão chama-se remorso. Eu analiso o que sou e quem já fui e acaba vindo o problema. E aí, como eu acerto esse negócio? Então, a autoobsessão é o espírito, é a própria pessoa se atormentando. Este tema, agora vem o aspecto nosso aqui, que eu citei o Sivaldo agora mesmo. Esse tema, ele é quase inédito no meio espírita. É verdade. Obsessão não. Obsessão, toda aula sobre mediunidade, obsessão entra no meio. Todos os livros que a gente pega, a obsessão está ali grudada. Mas a autoobsessão é quase inédito. A gente pode fazer uma pergunta íntima. Mas por quê? Eu já citei um dos exemplos. É mais fácil que eu transfira a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo para o momento, para o próximo, do que arcar. E a autorresponsabilidade, na autoobsessão, eu tenho que arcar com o ônus. Sou eu. Mas é preferível que eu diga assim, não sou eu não. É porque tem um inimigo meu aqui desencarnado que não sai do meu pé. Ele não sai da minha cola. É verdade que tem obsessão? Claro que sim. 20%. Dos casos todos, 20% mais ou menos, de acordo com as estatísticas aí dos entendidos, é de obsessão. É um espírito que quer me atormentar, que quer atormentar, quer obsidiar alguém? Sim, mas pasmem, dificilmente começa uma obsessão que não seja pela autoobsessão. Porque na autoobsessão, o indivíduo já fica fragilizado. Ele fragilizou, ele já emitiu sinal. E se tem um inimigo na espreita, ele já verificou, fulano está fraco, vou encostar. Aí começa uma obsessão. Mas 80% são manifestações nossas, em cima de nós mesmos. Ou seja, nós estamos nos atormentando. E temos motivos dentro de nós, nos nossos arquivos, botar tudo no plural, porque é muita coisa, é grandão isso aí. Nós temos motivos. E lá nesses arquivos estão esses motivos. No encontro passado, da última vez que estivemos aqui, nós falamos sobre isso. O passado, a gente morre de saudade do passado, a gente tem... Legal, vá lá, mate a saudade. Mas ele não serve para nada. Porque eu não tenho acesso ao meu passado. Eu não tenho como alterar uma vírgula sequer naquilo que está registrado na minha inconsciência. E o passado está na inconsciência. Daí as autoobsessões. Mas o tema é quase inédito no meio espírita. Por quê? Porque existe um receio enorme dos dirigentes dos centros espíritas. Existe um receio enorme dos dirigentes, principalmente na área mediúnica, dos centros espíritas, dos grupos mediúnicos, de, pelo menos,
contactar com a possibilidade da manifestação do inconsciente numa reunião. Meus queridos irmãos, a última vez que o Elvésio aqui teve a coragem de falar sobre isso aqui, foi lá no finalzinho da década de 70. É verdade. Por quê? Porque quando um inconsciente manifesta-se numa reunião mediúnica pelo médium, lá a gente chamava, era um terror, tem livros publicados. O médium está sofrendo, ou seja, sofrendo é uma anomalia de animismo, é um animismo. Então não é um tema esplendor, é um tema fabuloso assim, mas ele é quase inédito, porque nós espíritas nos recuamos. Nós não temos muitas facilidades para entender assim, ora, o médium pode, e por isso que eu perguntei quem aqui está envolvido com mediunidade, que eu já falo é quase toda nesse sentido. O médium que está numa mesa mediúnica, que é de incorporação, que é psicofônico, ele pode incorporar. Incorporar significa, tem alguém ali, tem uma entidade que vai vir e vai utilizar as suas faculdades. O médium pode incorporar ele mesmo? Não o João, que está sentado ali, mas o Joaquim, que há 300 anos atrás foi vivenciado por aquele espírito. Ele pode, o médium pode mergulhar na inconsciência, ir lá 300 anos atrás e trazer o Joaquim para falar. Isso é animismo. Os dirigentes lá de trás, de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, queriam ver o diabo, mas não queria nunca que um médium fizesse isso numa reunião mediúnica. É animismo, isso eu vou usar uma expressão que não é nossa, a gente tem que excomungar o indivíduo desse, porque ele só me dá trabalho na reunião mediúnica. Isso chama-se auto-obsessão. Ou seja, chama-se não. A auto-obsessão, ela utiliza exatamente este mecanismo. O médium pode incorporar ele mesmo? O Kardec diz que sim. Lá no Livro dos Médiuns. Lá no Livro dos Médiuns, o Kardec diz assim, olha, o médium pode incorporar ele, claro que não o João que está sentado ali, mas incorporar ele em outros momentos. Atenção aqui, assim como ele pode incorporar qualquer um dos presentes, mas não na vida atual. Ele pode sintonizar com alguém que seja presente, mas de uma vida de 200 anos atrás. A gente fica parado assim, poxa vida, mas isso é o que há de mais isso é uma ficção. Isso não existe. Existe sim. Ele pode incorporar quem está ali. Ele pode incorporar, atenção, ele pode incorporar dos desencarnados, alguém que venha e se manifeste, não a respeito. Ora, se o sujeito está desencarnado, se a alma já está desencarnada e vai falar pelo médium, os dirigentes aqui, a gente dirige reunião mediúnica e sabe disso. Eu estou falando com o Antônio, que teve a última vida com este nome. Às vezes não. Às vezes o médium está incorporando aquele espírito, mas não é a sua personalidade última, não. Ele está incorporando uma personalidade que aquela alma viveu há 3, 4 reencarnações passadas. Eu falei que no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, fala
quem quiser chegar em casa e dar uma olhada, é no capítulo 19, papel dos médiuns nas comunicações espíritas. O Kardec diz que sim, que o médium pode incorporar. E como médium ele pode incorporar quem ele quiser. Aí vem uma conversa boa aqui, essa é uma conversa boa. Aliás, todas as conversas estão sendo boas, mas são assustadoras de vez em quando. A gente fica meio preocupado. Para, então eu sou uma médium, eu sou um médium, e eu já me incorporei nos trabalhos que rolam por aqui, nestes 60 e poucos anos da casa. É possível que várias vezes. É possível. Mas vamos imaginar assim, hoje, dia dos avós. Dia dos avós. Parabéns aos avós. Eu posso, caso pessoal aqui, eu não conheci nem o meu avô e nem a minha avó do lado do meu pai, ou seja, paternos. Eles faleceram, eu nasci no final da década, eu sei, não vou espalhar isso aí não, tá bom? É só informação aqui dentro, mas eu nasci no finalzinho, em 47, vamos ser mais exatos, eu estou com 75 anos aí colados. E os meus avós paternos, eles desencarnaram, a minha avó desencarnou antes e meu avô desencarnou, eu não os conheci, mas eles desencarnaram assim uns 10 anos, 1945, foi 47, então 10 anos é 37. E 37, 40, eles desencarnaram, eu não os conhecia. Eu posso evocá-los? Eu tenho um desejo enorme de ver, eu não tenho uma única, minha família não tem uma única fotografia deles. Na época era muito difícil. Então eu fico curioso, eu posso evocá-los? Posso. Mas eles não estão reencarnados não, porque ainda não tem pelo menos um período mínimo, que são 100 anos, para que o espírito volte. Então eles provavelmente ainda não voltaram para o corpo não. Mas eu posso evocá-los? Eu posso numa reunião mediúnica, o Sivaldo está dirigindo, e eu chego lá e falo, Sivaldo, eu estou com uma saudade enorme, eu tenho uma curiosidade, eu tenho algumas perguntas para fazer para os meus avós. Você não tem um jeito aí de pedir o seu médium aí para dar uma sintonizada com isso? Não, posso, não tem nada aqui. E eles podem vir, mesmo que já tenham reencarnados. Mesmo que eles estejam reencarnados, é possível o médium, na sintonia, alcançá-los. Mas que coisa esquisita, o sujeito está reencarnado tranquilamente. Vou citar exemplo aqui. Na feitura da doutrina espírita, nos livros que foram elaborados pelo Allan Kardec, esse fenômeno ele está presente em vários momentos. Lá no Livro dos Espíritos, quem gosta de ler aí, quem já leu, às vezes a gente pula os prefácios das obras. O prefácio, principalmente o prefácio do Livro dos Espíritos, é uma outra obra. Está na hora, doutor? Não. É uma outra obra. Então, é possível. Por exemplo, quem foi o Allan Kardec? Aí, baixinho aqui para nós. Hoje, eu estava assistindo notícia, provavelmente outros aí viram, aí teve um assalto lá no Rio de Janeiro, e a polícia passou a mão no assaltante. Como é o seu nome para o assaltante? Falei assim, Allan Kardec. Allan Kardec. Falei, puxa vida, eu estava preparando isso aqui. Falei, nossa senhora, que desespero. Bem, mas passado isso aí. Então o Allan Kardec, esse nome, Allan Kardec, de onde é que ele tirou isso? Nós, espíritas, estudamos e falamos assim, foi um pseudônimo que ele mergulhou dentro dele, foi lá atrás, nas Gálias, onde é a França hoje, ele viveu lá uns anos antes, e foi um sacerdote druida. E o nome do sacerdote druida era Allan Kardec. Então ele foi lá e pegou o nome. Não é pseudônimo não. É ele mesmo. Se ele foi o Allan Kardec está nele. Ele só mudou de nome. É o professor Rivail.
Hippolyte Rivail. Mas ele continua sendo Allan Kardec. Aquilo que ele aprendeu lá, aquilo que ele fez como sacerdote, está com ele. Então, doutrina espírita, como é que ela foi? Além de Allan Kardec, nós já conversamos sobre isso aqui. Ele foi um monte de personalidade. Ele tem, como nós, ele tem 300 reencarnações aí nas costas. Mas ele foi o Platão. Ele foi o João Evangelista. E lá neste introito, eu estou falando aqui do espírito que está no corpo e que participou da feitura da doutrina. Como é que chama essa feitura aí? Codificação. Ou seja, um momento sublime de Cristo. Jesus se fazendo presente na vida da sociedade terrena para dizer aqui, eu estou presente com vocês. Então Kardec foi o Platão. Ora, mas lá no prefácio do Livro dos Espíritos tem uma mensagem do Platão. Como é possível que o professor Hippolyte, que já era Allan Kardec ali na codificação, porque ele adotou o nome de Allan Kardec, e tendo sido, antes de Jesus, Platão, ele podia se fazer presente no médium? A personalidade. É o que nós estamos falando das possibilidades da auto-obsessão. Ele foi lá como o Platão e trouxe o conhecimento do Platão para dentro do Livro dos Espíritos. Mas ele era o Kardec. E como o João Evangelista também tem mensagens lá. Como o João Evangelista conseguiu isso? Se ele era o próprio Kardec e o Kardec estava coordenando a codificação com um grupo de médiuns, normalmente jovens, a irmã e mais uma meia dúzia de jovens lá. Como o João Evangelista deu uma mensagem pelo médium, foi o próprio Kardec autorizando, esses espíritos não são fáceis não, autorizando que uma das suas personalidades, em cuja época ele vivenciou, ele foi o João Evangelista, se soltasse, viesse independentemente, incorporasse na médium e desse a mensagem para que aquela mensagem fizesse parte do Livro dos Espíritos. Meus queridos irmãos, isso aqui nós vamos... O nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ele comentou isso algumas vezes em algumas reuniões, não em grupos assim, muito abertos não. Ele comentou o seguinte, que o Camille Flammarion, ele foi um dos principais médiuns do livro da codificação que chama Gênese, a Gênese. O Camille Flammarion, ele é o médium mais atuante ali, que o Kardec explorou ele muito. Pela incorporação dele, as mensagens foram escritas. Mas todo mundo já sabia, desde a época, que o Camille Flammarion era a reencarnação do Galileu Galilei. O Camille Flammarion é o médico principal do livro A Gênese, quando ela foi escrita, e ele era a reencarnação do Galileu Galilei. E grande parte da Gênese é composta de mensagens do Galileu Galilei. Como é possível o médium que está trabalhando ali, naquele momento, possa incorporar ele mesmo, como Galileu Galilei, e escrever? Ora, se isso é possível, a auto-obsessão é fichinha. Ela se instala facilmente, sem problema nenhum. Encerrando aqui, viu, chefe? Cadê o chefe? Tá no meio aí. Estou encerrando já. Francisco Cândido Xavier estava numa determinada, isso é ele que narra, ele estava numa determinada reunião mediúnica não, reunião pública, mas no final da reunião pública ele escrevia as cartas familiares.
E ele escrevia de frente para o público, para que não houvesse dúvidas. As pessoas ficavam ali com o olho vidrado em cima dele. E ele está escrevendo uma carta, daí a mão rápida, veloz, pega outra. Aí o Emmanuel chegou perto dele, o Espírito, e falou assim: estamos precisando de você do lado de cá. Ou seja, ele estava ali visível. Aí ele falou: olha, do lado de cá. Aí o Francisco Cândido Xavier explica o que é o lado de cá. Aqui no Sebastião Marte tem isso aqui, que nós estamos enxergando, mas paralelo, essa palavra não é boa não, mas não tem outra agora não. Paralelo com isso aqui, tem um outro Sebastião Marte. Se eu tenho 60 irmãos queridos que estão aqui tendo a paciência de me ouvir, nesta outra dimensão, que é o outro centro espírita, que é o Sebastião Marte, deve ter uns 180 desencarnados que estão me dando este prazer, e a todos nós, de estarem presentes, participando de um projeto do Sebastião, que é o projeto de nos permitir a aproximação de Jesus. Então é outro centro espírita, com atividades similares, semelhantes, com atividades mediúnicas, com trabalhos semelhantes. Aí o Emmanuel chega, rapidinho aqui, chega para ele e diz assim: estou precisando de você do lado de cá. Aí ele bronqueou com o Emmanuel, falou: mas eu estou em atividade aqui, você quer que eu pare? Ele falou: não, quero não. Eu quero que você continue trabalhando aí e venha aqui. Aí ele continuou psicografando, ou seja, o corpo dele ficou lá psicografando, um pedaço dele ficou lá psicografando, ele saiu do corpo e foi conversar com o Emmanuel. Aí o Emmanuel disse o seguinte: eu tenho aqui neste centro espírita, quem estava dirigindo a reunião era um moço chamado Herculano Pires, que já escreveu muito, que estava dirigindo no outro campo, não é no físico não. Assim, ó, eu tenho uma senhora que está aqui presente, ela desencarnou, mas ela não tinha muita noção que tinha desencarnado não. E ela só confia em você. E ela precisa receber, é o que nós falamos de evocar, agora mesmo. Ela precisa receber uma mensagem do filho dela, que desencarnou muito tempo antes dela. Ora, se ela, na nossa cabeça aqui, se ela estava desencarnada e se o filho estava desencarnado e era mãe e filho, o filho estava esperando a mãe na hora do desencarne, no mínimo. Não, ela não encontrou o filho. E aí ela foi na reunião que o Francisco Cândido Xavier estava psicografando no plano físico, e ela achava que era no plano dela, e pediu, que queria que o Francisco Cândido Xavier psicografasse uma carta do filho dela. Aí o Emmanuel falou para ele: e você vai psicografar agora, porque o filho dela já era um espírito mais evoluído e não estava residindo na dimensão dela não, já estava numa outra dimensão. Aí o Francisco Cândido Xavier concentrou no plano espiritual, incorporou o filho daquela senhora que escreveu uma carta para ela, e lá no plano físico estava ele escrevendo outras cartas. Ora, se essas coisas acontecem, se elas são possíveis, por que nós ficamos aí presos na caverna do Platão? Desculpe o tempo. Eu tenho uma pergunta que alguém fez, muito obrigado, viu, pela paciência. A esquizofrenia é uma auto-obsessão? Se puder responder, não, não é. A esquizofrenia não é. Ela é uma dificuldade da alma, mas ela não é naquilo que nós estamos aqui classificando como auto-obsessão, não. O espírito, quando se envolve com a esquizofrenia na reencarnação atual, é porque ele fez o projeto. Ele fez o projeto de passar por algumas experiências, cuja experiência ela deve refletir, de uma maneira geral, algumas das suas ações deste passado que nós estamos falando agora, deste inconsciente. Ou seja, é mais um projeto de acerto de contas na esquizofrenia. O sujeito teve os seus desequilíbrios, sujeito que eu digo, o espírito, teve o seu desequilíbrio há 300, 400 anos atrás, muitos deles,
o sentimento o remorso, sentimento de culpa, fica impregnado? Fica. Aí ele vem, já mais lúcido, se prepara para uma reencarnação, em cuja reencarnação ele vai experimentar aquele desconforto da esquizofrenia. Mas não é classicamente uma autoobsessão, não. A autoobsessão é mais essas que nós estamos aí citando. Eu estou dirigindo e fico com raiva de alguém que passou por mim de velocidade, aí o ouvido acaba registrando lá assim: não deixa isso assim não, rapaz, vai lá e desfaz isso aí. Você vai levar desaforo para casa? Você não vai fazer isso. A autoobsessão é nesse sentido. Agora, eu posso dar uma origem à obsessão? Posso. Porque com a autoobsessão, se eu me envolvo intensamente na autoobsessão, eu me fragilizo espiritualmente. E me fragilizando, claro que eu vou fornecer aos meus inimigos espirituais um monte de oportunidades de sintonia, cuja sintonia eles não vão ter enquanto eu me mantenho em equilíbrio. Se eu me mantenho em equilíbrio, não tem jeito de ficar obsidiado, não. Eu agradeço imensamente a paciência e o carinho de todos. Muito obrigado.